Bom final de semana a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje iremos tratar a respeito de um tema tão caro que é a doutrina social da Igreja. E a partir desse aspecto, iremos ver como a Igreja ela percebe essa relação do homem com a sociedade, né? Trazendo pontos importantes que são necessários para que o homem que vive em sociedade possa alcançar a salvação, né? Possam instaurar o reino social de Cristo, né? Então, o objetivo da doutrina social da Igreja, ele vai trazer esse aspecto, né? De trazer o reinado social de Cristo, né? Então, a expressão da doutrina social da Igreja, ela vai designar um conjunto de orientações da Igreja Católica referentes a temas sociais, onde ela vai reunir, de forma geral, pronunciamentos do magistério da Igreja, sobretudo naquilo que implica a presença do homem na sociedade, seja no contexto social e contexto internacional, né? Ou seja, engloba os povos, né? Todos os povos. E sempre lembrando que as reflexões que são feitas vai ser sempre à luz da fé e da tradição eclesial. Então a doutrina da Igreja ela vai se desenvolver, né, ao longo da formação da própria Igreja, né, onde a Igreja sempre se preocupou, né, com esse aspecto, né, de orientar, né, os seus fiéis para que eles, vivendo em sociedade, possam promover os meios necessários, né, para alcançar a salvação, né, através da Igreja. Então, o compêndio da doutrina social da Igreja, ela oferece um quadro completo, né, de linhas fundamentais daquilo que a gente chama de corpo doutrinal, né, do ensinamento social católico. O compêndio da doutrina social da Igreja, né, que foi formulado no ano 2004, ela vai trazer uma estrutura bem simples, né? Então, ela vai consistir em quê? Consistir em uma introdução, né? E dividida, na qual nós iremos tratar hoje, né? A primeira parte, né? Que é composta sobre temas que tem como pressupostos fundamentais da doutrina social o desígnio do amor de Deus pelo homem e pela sociedade, né? A missão da Igreja e a natureza da doutrina social, ou seja, da qual vai tratar da pessoa humana e seus direitos e os princípios e os valores da doutrina social, né? Então, essa primeira parte nós iremos tratar hoje. E a segunda vai ser composta, né, por 7 capítulos, onde vai ser tratado conteúdo, onde vão ter conteúdos chaves, né, clássicos da doutrina social, que é a família, o trabalho humano, a vida econômica, a comunidade política, a comunidade internacional, o meio ambiente e a paz. Em linhas gerais, né, a função da doutrina social na Igreja é de anunciar uma visão global do homem e da humanidade, né? E fazer também a denúncia do pecado da injustiça e da violência, que de vários modos atravessa a sociedade. Ou seja, então esse tema a respeito da injustiça social e da violência que são feitas, né? Ela não é um tema novo, né? Então a Igreja, ela então percebemos que ela sempre se preocupou, né, com essas questões, né, ao longo dos séculos, né, de
denunciar esses pecados da injustiça, né, social. Claro que nós devemos ter essa noção de que a igreja ela vai buscar, né, anunciar o evangelho, né? Então a preocupação dela maior é com o anúncio do evangelho, né? Então esse aspecto da denúncia do pecado, da violência, né, ela vai estar sempre relacionado ao anúncio do evangelho, porque ela, ao anunciar o evangelho à sociedade, né, seja no seu ordenamento político, econômico, jurídico e cultural, a igreja visa o quê? Visa atualizar no curso da história a mensagem de Jesus Cristo. Então, o ponto central é a mensagem de Jesus Cristo, né? Então, ela sempre buscou, né, e sempre busca colaborar na construção do bem comum, iluminando as relações sociais com a luz do Evangelho. Então, vejam, né? A preocupação da igreja em anunciar o Evangelho e colocar em prática o anúncio do Evangelho nada mais é do que preparar os meios para que o reino social de Cristo esteja implantado, né? Então, ela sempre se preocupou com isso, né? E então, nesse sentido, o aspecto, né, o propósito da doutrina social da igreja, ela é um propósito, né, religioso, né? Um aspecto principalmente religioso, porque sendo a matéria do campo, né, da igreja, a atuação da igreja, a teologia moral, que vai tratar dos fundamentos da pessoa humana, né, do agir humano, como o homem deve buscar o bem e evitar o mal, né? Então, essa finalidade é de, a partir da interpretação das realidades da existência do homem, né, examinando a sua conformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho, ou seja, com que fazendo com que o homem ele viva o Evangelho, né? Viva aquilo que o Evangelho propõe, né? E a partir disso, sendo o homem que vive em conformidade com o ensinamento do Evangelho, ele, como cristão, né, que professa sua fé em Cristo, possa, através dessa vivência em sociedade, né, ele possa, como cristão, assumir as responsabilidades sociais, né, e assim ele atue na justiça e na caridade, né, na justiça e na caridade evangélica, precisamos dizer isso, né. E então, com isso, ele deve se orientar como cristão, né? Deve se comportar como cristão na sociedade, né? Deve trazer o anúncio de Cristo às pessoas. E com isso, nesse comportamento cristão, ele deve buscar, através da vivência da sociedade, propor os meios necessários para que as pessoas possam alcançar o bem comum, né? Então, o que eu acho que seria interessante dizer é que todo homem, ele é um ser que está aberto, né, à relação com os outros, né, outros homens na sociedade, né? Então, cabe a ele, né, nesse convívio, nessa relação com o outro, assegurar primeiramente seu bem pessoal, né, e defender a família, né? E através dessa procura, né, de assegurar esse bem pessoal e familiar, ele é chamado a realizar-se plenamente, promovendo o desenvolvimento e o bem da própria sociedade. Então, nesse aspecto é que a doutrina social da igreja ela encontra o seu fundamento na dignidade da pessoa humana, né?
nesse fundamento da dignidade da pessoa humana, ela vai relacionar a outros princípios básicos do ensinamento social, ou seja, a relação do homem na busca do bem comum, na relação da subsidiariedade e solidariedade. E o que consiste essa dignidade da pessoa humana, né? Nós vimos, né, tratamos sobre isso no nosso encontro anterior, né, a respeito da dignidade da pessoa humana, mas passando em linhas gerais, né, que a dignidade da pessoa humana diz respeito a considerar o próximo como o outro eu, né? O homem deve considerar o outro como eu, né? Deve ver no outro a Cristo, né? Principalmente. E com isso deve buscar nessa relação, na relação com o próximo, buscar reconhecer, né, essa dignidade do homem desde a sua concepção, ou seja, na relação da defesa da vida, né, desde a concepção, lutar contra o aborto ou contra a eugenia, né, que promove essa morte, né, da pessoa que deve, vamos dizer assim, chegando ao fim da vida, né, já que essa pessoa já não serviria mais para a sociedade em relação econômica, né? Então o que acontece? Então não serve mais para a sociedade, então ela pode morrer, né? Então isso fere a dignidade da pessoa humana, porque a pessoa humana tem a dignidade, né, da vida desde a sua concepção até a sua morte natural. Então, a dignidade da pessoa humana, que é a doutrina social da igreja visa, é também isso, né? Promover principalmente a vida, né? E nessa promoção da vida é que o homem na relação com o outro deve buscar o bem comum. E o que seria esse bem comum para tratado na doutrina social da igreja? Ela é um conjunto de condições da vida social que permite tanto a um grupo de pessoas quanto a cada homem, né, individualmente, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. E essa perfeição consiste em quê? Consiste na bem-aventurança, alcançar a bem-aventurança, né? Não se trata somente de uma soma de bens particulares de cada indivíduo, né? Sendo que esse bem, sendo bem indivisível, né? Por que é considerado bem indivisível? Porque somente juntos podemos alcançar, né? Aumentar e conservá-lo, né? Então isso consiste a justiça social, né? Que todos aqueles que vivem na sociedade possam alcançar de forma digna, né? Esse bem comum, né? E isso consiste na subsidiariedade, que tem como objetivo fundamental, podemos assim dizer, é o que? É garantir o protagonismo da pessoa na vida pessoal e social, onde ela deve proteger as pessoas do abuso das instâncias sociais superiores, como por exemplo o Estado, né? Um Estado que é autoritário, um Estado que não garante a liberdade do homem, né? De se expressar, de alcançar a liberdade, né? Para professar, por exemplo, a sua fé, para buscar os direitos de um trabalho digno, né? De uma moradia, né? De uma alimentação, né? Básica, saneamento básico também, né? Então, essa relação da subsidiariedade, né? Então, ela vai ter isso, né? Para que se garanta, né? Através dessas instâncias superiores, não um Estado como sendo autoritário, mas
como aquele que proporciona os meios através das leis, né, garantia dessas necessidades, né, inerentes ao homem, ela possa desempenhar suas próprias funções. Perdão. E por fim, né, garantindo isso, o quarto ponto, né, da doutrina social da igreja nessa primeira parte, que é a solidariedade, né, que consiste, antes de tudo, na distribuição dos bens e remuneração do trabalho. Então, no ensinamento social católico, né, da igreja, defende o quê? Que os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio da solidariedade, né? Ou seja, essa solidariedade daqueles que são mais necessitados, né? Dos pobres, né? Daqueles que são desprezados, né? E também da relação com o homem, né, em relação a consigo mesmo, né? Por exemplo, podemos dizer a questão do trabalho, né, em que os empregadores e os empregados, né, de uma empresa devem buscar, o empregador, né, deve buscar garantir que os seus funcionários tenham um trabalho digno, né, trabalho com dignidade, tenham salário, né, tenham direito a, a, a ter um salário que possa garantir a sobrevivência dos seus funcionários e familiares, né? Então, nessa relação do homem com o outro, ele deve garantir que se alcance, como de um modo geral, né, na sociedade, né, numa nação, né, se alcance através desses 4 pontos, né, que é a dignidade, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade, alcance essa perfeição, né, que deve garantir que nada mais é que garantir que os homens alcancem a bem-aventurança, né? Então, ao tratar desse tema de forma genérica, gostaria de convidar vocês a lerem, né, esse compêndio da doutrina social da igreja, que vai trazer de forma mais detalhada, né, o que consiste cada um desses pontos, e assim possamos alcançar e preparar o terreno para o reino social de Cristo. Agradeço a todos pela atenção e espero ter esclarecido do que, né, como a igreja vê, né, a relação social do homem com ele, né, com ele, com o próximo e como um todo, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que estarei disponível para respondê-los. Obrigado a todos, salve Maria.